Esse vídeo resumo foi baseado na aula de insuficiência hepática da disciplina de Princípios Gerais da Prática Clínica. Meu nome é Anacleto Braga, sou da turma 31 de Medicina da Univasf. Dos pontos abordados nessa aula estão os conceitos gerais de insuficiência hepática, a etiologia e apresentação clínica, a ascite e suas complicações, hemorragias, síndrome hepatopulmonar, síndrome hepatorrenal, cardiomiopatia cirrótica, encefalopatia hepática e carcinoma hepatocelular. Bom, vamos iniciar destrinchando o que seria a insuficiência hepática. Trata-se de uma síndrome clínica decorrente do comprometimento do sistema hepático e ela pode ter dois tipos de apresentação. A apresentação aguda, mais comumente como hepatite, ou a apresentação crônica, muito comum também na cirrose. Vale lembrar que não apresentam marcadores específicos capazes de quantificar a proporção da lesão, certo? Você pode encontrar sim marcadores hepáticos, como as transaminases, mas elas não são indicadoras da perda de função do órgão, na verdade, apenas de presença de lesão hepatocelular. Bom, o que seria a cirrose em si? Cirrose, como a gente bem sabe, trata-se de uma doença degenerativa do órgão, do fígado. Trata-se inicialmente de uma fibrose hepática. Essa fibrose vai levar à distorção arquitetural do órgão. Com a distorção, teremos a perda da função, que será progressiva, levando a uma hipertensão portal. A hipertensão vai ocorrer por quê? A partir do momento que a gente tem uma fibrose, teremos a perda da função hepática, como eu acabei de explicar. Ou seja, o tecido funcional do fígado vai deixar de existir e, consequentemente, vai ocorrer esse congestionamento de sangue nas veias no sistema porta. Então, por isso que vai ocorrer essa hipertensão. Vale lembrar que a cirrose é irreversível em estados avançados e o único tratamento possível, nesses casos, seria o transplante de fígado. Bom, e a etiologia da insuficiência hepática, quais seriam? Hepatite viral crônica, principalmente a B e a C, hepatite alcoólica, doença hepática gordurosa não alcoólica, ou seja, a esteatose. Essas três etiologias representam 80% das causas de insuficiência hepática. Vale lembrar que o número 3, a esteatose, a doença hepática gordurosa não alcoólica, é uma das que está em mais ascendência atualmente, principalmente em países desenvolvidos, dado a má alimentação, obesidade, que contribui muito para o desenvolvimento de esteatose e, consequentemente, de insuficiência hepática. A hemocromatose também é uma das causas possíveis de insuficiência hepática. Trata-se de uma doença genética, certo? Que cursa com acúmulo excessivo de ferro na corrente sanguínea. Bom, e o quadro clínico da insuficiência hepática? Temos as alterações constitucionais, ou seja, alterações básicas. Uma delas seria a queda progressiva do estado geral do paciente. Pode cursar com emagrecimento. Emagrecimento, perda de massa, mas ganho de peso por exemplo, edemas e ascite também, que pode evoluir e, consequentemente, aumentar o peso do paciente, mas ele está fisiologicamente desnutrido. Pode ocorrer, consequentemente, também anorexia, fraqueza e cansaço. Icterícia, que é o sinal clássico de doenças hepáticas, o amarelamento das mucosas da pele. Vale lembrar que a intensidade da icterícia está diretamente relacionada com a gravidade. E ao se verificar o estado de icterícia do paciente, sempre é importante verificar abaixo da língua, na região do freio da língua, região do assoalho da língua, principalmente em pacientes de pele escura, como os negros. Esse é o local de melhor análise, de melhor identificação para a presença de icterícia. A febre também é outro quadro clínico bem típico de várias outras doenças e está presente na insuficiência hepática. Das alterações cutâneas da insuficiência, temos principalmente as arenhas vasculares, ou também chamadas de telangiectasias ou spiders. É a lesão mais comum na hepatite cirrótica alcoólica. Ela aparece normalmente no tórax, pescoço, antebraço, dorsos da mão e da face. E alguns autores
atribuem um excesso de estrógeno circulante no organismo, né, devido ao hipogonadismo, que vamos falar daqui a pouco, e também pela deficiência metabólica hepática, certo? Esse excesso de estrógeno vai corroborar com essa neoformação de vasos, essa alta proliferação de vasos sanguíneos que vão dar origem a essas arenhas vasculares. Outra alteração cutânea bem comum é o eritema palmar. É mais frequente na cirrose e esteatose alcoólica, certo? Tem uma relação direta com o hiperestrogenismo. Como eu acabei de dizer também, o estrogênio em excesso vai corroborar com anastomoses vasculares e etc. As plantas dos pés também podem estar igualmente atingidas. Vale lembrar que no eritema palmar, a palma da mão em si, o centro da mão, é polpado, certo? E geralmente a região ruborizada, avermelhada, serão apenas as bordas da mão e a ponta dos dedos. Outro tipo de alteração cutânea, também bem típica, é a leuconíquia, certo? Trata-se de da alteração ungueal mais frequente, certo? Na insuficiência hepática. Ela ocorre pela proliferação de tecido conjuntivo abaixo do leito ungueal, certo? Ela pode, dependendo da quantidade de tecido conjuntivo proliferado, pode gerar baqueteamento digital, aquela unha em vidro de relógio, né? Bem típica de pacientes hipoalcíticos. Geralmente elas são bilaterais, certo? Normalmente, 90% dos casos são bilaterais. E o polegar e o indicador são os primeiros dedos geralmente acometidos, certo? E é uma apresentação típica da cirrose. A pilificação também é outro achado bem importante relacionado à insuficiência hepática, uma vez que os pacientes com esse tipo de doença, ela vai estar com a pilificação ausente ou muito reduzida, né? Geralmente é mais notável nos homens, uma vez que os homens tendem a ter mais pelos devido à circulação de testosterona. E esses homens geralmente vão apresentar um padrão de distribuição dos pelos pubianos mais feminilizados, certo? Além da distribuição bem escassa de pelos no restante do corpo, principalmente nas pernas e na região torácica. Das alterações endócrinas, temos a feminilização, certo? É causada pelo excesso de estrógeno plasmático. E também há quem diga que ocorre a conversão dos andrógenos, né, nos tecidos periféricos. Essa conversão de andrógenos em estrógenos, ocasionando um excesso, vai gerar ginecomastia, principalmente nos homens. É a mais comum na cirrose alcoólica. Geralmente esses homens vão apresentar mamas de tamanhos, digamos, adolescentes. Outros fatores também que podem corroborar com a ginecomastia seria o uso de diuréticos, como a espironolactona, certo? Sabe-se que esse fármaco favorece o aparecimento de ginecomastia em pacientes masculinos. E também a questão do hipogonadismo, que também é recorrente na insuficiência hepática nos homens, que vai favorecer o crescimento das mamas, consequentemente a ginecomastia. O hipogonadismo, acabei de explicar, né? Trata-se nos homens da atrofia testicular, alterações dos caracteres sexuais secundários, como os pelos, como a massa muscular e etc. Pode causar infertilidade e impotência sexual. Nas mulheres, vai ocasionar atrofia das mamas, vai desregular o ciclo menstrual ou deixá-lo ausente, vai afetar a fertilidade da mulher, né? Causar infertilidade, e também a baixa libido, consequentemente baixa lubrificação do canal vaginal e etc. O hipogonadismo está diretamente relacionado com a cirrose alcoólica, certo? Botei aqui até a imagenzinha da bebidinha aqui embaixo. E aqui do lado temos algumas alterações bem típicas da cirrose alcoólica. Teremos também alterações hematológicas nos pacientes com insuficiência hepática. A trombocitopenia é um dos principais, certo? Na verdade, é a mais comum apresentação e alteração hematológica. É causada principalmente pela hipertensão portal, porque a gente sabe que no fígado são produzidos todos os fatores de coagulação, com exceção do fator 8. E uma vez que há esse desbalanceamento lá, né, na usina de coagulação, teremos problemas com essa função, né? Leucopenia também é outra alteração
comumente encontrada em pacientes insuficientemente hepáticos. E a anemia também, que é a principal causadora do aumento do débito cardíaco nesses pacientes. A gente sabe que os pacientes com insuficiência hepática vão apresentar um estado hiperdinâmico. Esse estado hiperdinâmico é causado pelo aumento do débito cardíaco, né, como eu acabei de dizer, e também pela redução vascular periférica. Esses pacientes vão se encontrar com os pulsos cheios, extremidades quentes, frequência cardíaca elevada e possivelmente sopros sistólicos ejetivos. O débito cardíaco aumentado em decorrência da anemia, com a circulação colateral que vai ocorrer devido à hipertensão portal, e o volume expandido do paciente, né? E, embora o débito cardíaco esteja alto, a pressão arterial do paciente vai estar baixa devido à resistência vascular periférica também estar baixa. Bom, a trombocitopenia, como eu expliquei, seria comprometimento do sistema de coagulação. Os fatores de coagulação são sintetizados no fígado, com exceção do fator 8, né, o fator de von Willebrand. E em decorrência dos baixos fatores de coagulação, teremos uma elevada presença de fibrinolizinas plasmáticas e, consequentemente, de desfibrinogenia, certo? As apresentações mais comuns seriam a presença de púrpuras e manchas equimosas. Petequias também podem reaparecer. Aqui a gente pode ver aqui na imagem a perna de um paciente com várias manchas púrpuras e manchas equimosas também. Lembrar que tem aqueles fatores de alterações cutâneas, como as aranhas vasculares, etc. E unido com a trombocitopenia, pode vir a gerar e favorecer a apresentação dessas alterações. A leucopenia / neutropenia também é causado principalmente pela esplenomegalia, certo? Que é decorrência da insuficiência hepática também. Uma vez que a esplenomegalia vai sequestrar mais hemácias, cerca de 90% delas vai ser sequestrada, porém ela não vai afetar a quantidade de plaquetas, certo? Isso é importante dizer. Que nem sempre o paciente, quando tem leucopenia, vai ter trombocitopenia, certo? E a questão do sequestro de hemácias aqui, que ficou mais explicado, é só porque a gente sabe que a função do baço em si é armazenar hemácias. Então, quanto maior o baço, mais hemácias serão armazenadas. Então, por essa consequência, que terá um maior sequestro delas e corroborar com a anemia e com outras patologias decorrentes da insuficiência, certo? A anemia, né, finalmente, seria de origem multifatorial. Uma delas seria a perda de sangue, deficiência de vitamina B9, a tirosina, toxicidade, hiperesplenismo, acabei de explicar, inflamação, hemólise, certo? Aqui tem uma imagem que, lógico, você não vai fazer isso, apenas comparar, dizer se o paciente está anêmico olhando pela palma da mão dele, mas só para ilustrar, certo? Como é que o paciente geralmente vai ser a apresentação dele com relação à hemoglobina normal e hemoglobina baixa, tá bom? Outros fatores também que vão ser influenciados, na verdade, pela insuficiência hepática seria a circulação colateral. Eu já havia mencionado que ele é resultado da hipertensão portal, né? A causa primeira dessa circulação colateral seria a cirrose, formação de varizes e anormalidades circulatórias, como a gente pode ver aqui nessas imagens. Essas varizes e anormalidades tratam-se de anastomoses arteriovenosas, ou também conhecidos como shunts. Essas anastomoses, essas anormalidades podem vir a gerar varizes gastroesofágicas também, certo? Além dessa típica apresentação aqui que a gente pode ver na barriga do paciente, é o chamado cabeça de medusa, certo? Que é essa circulação colateral com veias bem varicosas e proeminentes na superfície da barriga do paciente. Bom, a hipertensão portal seria também um achado clássico da insuficiência hepática. As principais complicações da hipertensão seriam a ascite, a encefalopatia hepática, hemorragias, peritonite bacteriana, gastropatia hipertensiva portal, a síndrome hepatorrenal, a síndrome hepatopulmonar e a cardiomiopatia cirrótica. Vou falar um pouco delas agora. Bom, a ascite é um quadro bem comum, assim, quando imaginamos um paciente com insuficiência hepática, muitas pessoas já veem à mente aquele paciente barrigão, né, com ascite, etc. Trata-se, de fato, de um acúmulo de líquido na cavidade peritoneal, né? Ele é bem comum na cirrose, certo?
E a causa principal é a hipertensão portal, que vai gerar aquele congestionamento de sangue, de líquidos, etc. E, consequentemente, o líquido vai extravasar para a região peritoneal, certo? Lembrar que esse líquido da ascite geralmente é estéril, tá? Então, não trata-se de líquido contaminado, então é estéril. Quando a ascite se torna maciça, pode vir a gerar dor abdominal e desconforto no paciente, obviamente, né? Consequentemente, o paciente vai ter uma perda de apetite, que vai cursar com emagrecimento do paciente, anorexia e etc, né? Dependendo do tamanho da ascite também, né? No caso das ascites massivas, pode vir a cursar com dispneia, uma vez que vai haver aquela pressão no diafragma, né? Vai impedir, vai dificultar a respiração do paciente. Pode ocorrer também derrame pleural, principalmente no lado direito, né? Que é o lado mais comum devido à presença de forames ser mais presente ali no lado direito do paciente. E hérnias umbilicais e inguinais também são achados típicos da ascite maciça, certo? Vale lembrar também, principalmente, que a drenagem é a medida de tratamento utilizada para pacientes com desconforto da ascite. Porém, ao drenar o líquido do ascítico, deve-se repor a volemia do paciente, certo? Via venosa, com cristalóides, preferencialmente albumina ou plasma. Você pode se perguntar, estou tirando um líquido da cavidade extravascular, né? E vou inserir na cavidade vascular, o que é que tem a ver, etc. Justamente para evitar a diminuição da pressão oncótica, que vai puxar ainda mais líquido, uma vez que você vai tirar aquele líquido acumulado na região peritoneal. A pressão vai diminuir, consequentemente vai puxar ainda mais líquido, né? mais volume dos vasos do paciente, podendo vir a chocar o paciente, diminuindo ainda mais a questão da pressão arterial dele e da resistência vascular periférica. Quando temos a contaminação do líquido ascítico, teremos a peritonite bacteriana espontânea, certo? É uma complicação grave da ascite. Ela ocorre entre 15% e 25% das vezes, sendo que 25% dos pacientes que têm a peritonite bacteriana vêm a óbito. A penetração da microbiota intestinal ocorre pelos linfonodos mesentéricos, né? Geralmente por exemplo, fissuras intestinais, se o paciente tiver com hemorragia intestinal, por exemplo, vai vir a contaminar o líquido acítico do paciente, uma vez que o sangue é um importante semeador de bactérias, né? Como eu acabei de dizer aqui, outro ponto é a bacteremia por semeadura no líquido acítico, pode ocorrer também, né? Ou então por contaminação sanguínea. E as principais bactérias causadoras da peritonite bacteriana, né? Seriam essas aqui, a Escherichia coli, Pneumoniae e a Klebsiella. Aqui, como eu expliquei, os pacientes cirróticos com sangramento gastrointestinal agudo, isso ocorre em 20% dos casos, né, desses pacientes com essa condição. E a profilaxia é sempre recomendada nesses casos, mesmo que não haja a peritonite bacteriana ainda, mas deve-se haver a profilaxia, praticamente para evitar, porque a taxa de mortalidade é bem alta. Pacientes com baixa concentração de proteínas, geralmente abaixo de 1 grama por decilitro, vai diminuir a atividade imunológica, vai favorecer a peritonite bacteriana. 70% dos pacientes podem vir a recorrer esse quadro, né, em menos de 1 ano. E os sintomas principais é dor abdominal, febre e leucocitose. O diagnóstico para dizer se o paciente está ou não com peritonite bacteriana seria a cultura à beira-leito, né? Geralmente ali coletado pela seringazinha, uma leve punção, que vai identificar ali os neutrófilos acima de 250. Outra complicação da ascite seria o hidrotórax hepático, que é basicamente o derrame pleural, geralmente com volumes acima de 500 ml em pacientes cirróticos, que não tenham outras causas prováveis, tá? Tipo, se o paciente não pode estar com algum problema pulmonar, problema da caixa torácica, que pode vir a decorrer de derrame pleural, a gente não vai poder associar o derrame à ascite, tá? 5 a 15%
de hidrotórax hepáticos ocorrem em pacientes na cirrose. E as chances vão aumentar, como eu havia falado, né, se o paciente cursar com ascite, encefalopatia hepática, lesão renal aguda e etc. As principais manifestações clínicas: dispneia, tosse, dor torácica, hipoxemia, quadros bem típicos de insuficiência respiratória, né? Até porque vai haver um comprometimento ali do pulmão. Aí o que ocorre? No momento da inspiração, a pressão intratorácica diminui e vai favorecer a passagem do fluido ascítico pelos forames principalmente do lado direito do paciente, certo? Que a gente pode ver a recorrência, a prevalência de hidrotórax no lado direito é de 73% a 85%, no lado esquerdo de 13% a 17% e bilateralmente de 8% a 24%. Outra complicação da ascite seria o empiema bacteriano espontâneo, certo? No caso dos pacientes já com líquido acítico contaminado, né, pode ocorrer essa disseminação em 50% dos casos e cursar com empiema bacteriano espontâneo, né? 13 a 16% dos pacientes com hidrotórax hepático podem vir a evoluir com empiema bacteriano, né? E são geralmente os mesmos agentes etiológicos causadores da peritonite bacteriana espontânea, certo? A cicatrização do empiema é complicada porque vai ocorrer aquela inflamação pleural, pode vir a cursar com ataque pleuris e futuramente comprometer a capacidade funcional do pulmão do paciente. Hemorragias de varizes são causa prevalente na insuficiência hepática, causada principalmente pela hipertensão portal, né? A gente vai suspeitar de hemorragia de varizes, principalmente de esôfago, quando o paciente apresenta hematêmese ou melena, certo? 15 a 20% desses pacientes podem evoluir com a mortalidade, certo? Em até 30 dias, se não for tratado e identificado logo. Outro achado também seria a gastropatia hipertensiva portal, certo? Que trata-se nada mais, nada menos do que o espessamento da mucosa gástrica, uma vez que essa mucosa espessada é friável, né? É um tecido ali novo e bem friável que vai sangrar fácil, só que apesar de sangrar fácil, de lesionar fácil, ele não vai ser um sangramento importante como ocorre nas hemorragias de varizes, certo? Pode vir sim a cursar com melena ou algo do tipo, mas vai ser muito difícil isso acontecer, haja visto que para ocorrer a melena deve ter um volume de líquido sanguíneo bem maior para poder ser detectável nas fezes. A trombose da veia porta, apesar de a trombocitopenia ser um quadro mais comum, pacientes podem sim vir a decorrer de trombos, principalmente os pacientes cirróticos, certo? Esse trombo vai se instalar ali nas veias, portais, e vai contribuir ainda mais para a hipertensão, certo? O tratamento desses pacientes é bem delicado, bem complicado, porque para se tratar trombos deve-se usar anticoagulantes, só que esses anticoagulantes podem desencadear as hemorragias, principalmente com os pacientes que estão com varizes, que geralmente esses pacientes com trombo de veia porta já vão ter desenvolvido uma pressão portal elevada. Bom, a síndrome hepatopulmonar é outra complicação da insuficiência hepática, né? Destaquei essa tríade, que seria a disfunção hepática com vasodilatação e com hipoxemia. É bem comum em pacientes com doença hepática crônica, certo? Particularmente com aqueles que evoluem com hipertensão portal. E o principal achado dessa síndrome é a dilatação capilar pulmonar. Existem algumas teorias que explicam essa dilatação. Uma delas seria a translocação bacteriana, com liberação de fatores vasodilatadores nos capilares pulmonares, ou o déficit de metabolização hepático desses vasodilatadores, certo? O estado hiperdinâmico do paciente vai favorecer a diminuição do trânsito capilar e, consequentemente, diminuição da oxigenação das hemácias. A gente pode ver aqui na imagem, um lado direito, um capilar tecnicamente de
diâmetro normal, as hemácias todas sendo oxigenadas. E do lado esquerdo, um exemplo de um capilar bem mais dilatado e a oxigenação deficiente de várias hemácias no decorrer do trajeto. Os shunts arteriovenosos também são ocorrências da insuficiência hepática. Todavia, eles são raros, né, de ocorrer, mas quando ocorrem, o paciente não responde a tratamento com oxigênio nem a 100%, certo? Aí a diferença aqui. Pacientes com síndrome hepática pulmonar com hipoxemia leve e moderada, podemos atribuir isso a um shunt modesto, certo? Porém, esses pacientes, quando desenvolvem hipoxemia grave, podemos atribuir uma dilatação difusa dos vasos, unido com a má perfusão desse paciente, e que, consequentemente, vai evoluir com a ortodeoxia, certo? Vale lembrar a diferença de ortodeoxia para platipneia. Ortodeoxia trata-se da saturação de oxigênio do paciente, certo? Geralmente, esses pacientes vão desenvolver esses shunts nas bases pulmonares, e a posição ortostática ou sentada vai dificultar a perfusão do sangue com o oxigênio pulmonar, certo? Diferentemente da platipneia, que é a dificuldade na respiração do paciente, tá ok? Bom, o quadro clínico da síndrome hepatopulmonar seria os achados típicos da doença hepática crônica, obviamente, unido de dispneia de esforço. Lembrar que a dispneia é um achado inespecífico, certo? Já que várias doenças podem cursar com dispneia. Aqui a questão da ortodeoxia e platipneia, que eu acabei de explicar. Lembrem da diferença de uma para outra. Saturação de oxigênio geralmente vai estar abaixo de 96%. E a pressão de O2 vai estar abaixo de 80%. Tá? Para pacientes acima de 65 anos, abaixo de 70%. Tá? E claro, a tríade da síndrome hepatopulmonar, como eu havia explicado lá no comecinho, a disfunção hepática com vasodilatação e hipoxemia, presença de spiders ou aranhas vasculares, né, hipertensão portal, baqueteamento digital, também são sugestivos da síndrome hepatopulmonar. A patogênese dessa síndrome é o desequilíbrio de mediadores vasoconstritores e vasodilatadores, como a gente já havia discutido. Pode ser também causado pelo tromboembolismo, certo, do paciente. Aquele trombo vai causar uma má perfusão das hemácias, né, do sangue circulante. Consequentemente, pode vir a ocorrer anastomoses e desvios dos vasos sanguíneos. Pode ser causa também da circulação hiperdinâmica do paciente. Pode ser causado também por inflamação, devido àqueles fatores da dilatação e etc. E também é bem prevalente em pacientes cirróticos, a ocorrência de 2 a 16% deles, tá? Temos aqui uma imagenzinha do lado só para ilustrar mais ou menos como é que funciona a síndrome hepatopulmonar. Temos do lado direito um pulmão normal, com os vasos delgados na base pulmonar, que vão se afilando até chegar na extremidade. E um paciente com a síndrome hepatopulmonar, já vamos ver os vasos bem dilatados, bem proeminentes em todo o trajeto do parênquima, tá? Consequentemente, bem mais distantes dos alvéolos e com menor perfusão. O diagnóstico para síndrome hepatopulmonar, devemos fazer um eco ou um cateterismo, né, para verificar a elevação da pressão pulmonar ou a dilatação da arterial pulmonar, né? O eco o cateterismo também vai poder identificar se há hipertrofia ou não de ventrículo direito, consequentemente pode evoluir com a dilatação. Pode ocorrer também insuficiência tricúspide ou pulmonar, tá? E vale lembrar que os pacientes com hipertensão porto-pulmonar são difíceis de tratar com medicamentos e a mortalidade desses pacientes após o transplante hepático é extremamente alta. Cardiopatia cirrótica ocorre em 50% dos pacientes com cirrose avançada. Esses pacientes vão desenvolver disfunção cardíaca, certo? E é bem mais comum na cirrose alcoólica e em casos de hemocromatose, que seria aquele defeito genético, certo? Aqui repetir aqui exatamente o que ocorre em relação ao funcionamento da bomba cardíaca, né? Que o estado hiperdinâmico ocasionado pela insuficiência hepática vai elevar o débito cardíaco e, consequentemente, a resistência vascular periférica vai ser
diminuída devido aos vasodilatadores. O paciente vai apresentar pulsos cheios, extremidades quentes, frequência cardíaca elevada e sopro sistólico ejetivo, certo? A elevação do débito cardíaco é em decorrência da anemia, da circulação colateral e do volume expandido do paciente. E a pressão baixa é em decorrência da resistência vascular periférica, apesar da frequência cardíaca estar alta e do débito cardíaco também. A síndrome hepato-renal, a gente só pode atribuir a fatores hepáticos para a insuficiência renal apenas quando o paciente não tem nenhuma patologia renal, certo, pré-existente, e é bem mais prevalente em pacientes cirróticos avançados ou paciente com insuficiência hepática alcoólica, certo? E como já vem sido discutido, é ocasionada pelo desbalanço vasodilatador-vasoconstritor, que vai cursar com a baixa perfusão e baixa taxa de filtração glomerular, certo? O diagnóstico e suspeita desses pacientes é geralmente quando o paciente é refratário ao tratamento de ascite, cirrose ou lesão renal aguda, certo? Lembrando que essa lesão renal aguda não pode ser pré-existente, tá? Mesmo após a retirada de diuréticos e expansão de volume, a perfusão e a taxa de filtração vão estar baixas, então a gente vai poder diagnosticar um caso de síndrome hepato-renal. Ou também exames laboratoriais, uma vez que a creatinina deve estar acima de 0,3 milímetros por decilitros em menos de 48 horas ou acima de 50% relativo aos 3 meses anteriores da admissão do paciente, certo? A apresentação mais comum da síndrome hepato-renal é em pacientes geralmente após hospitalizações que não possuem, novamente, fatores predisponentes para insuficiência renal aguda ou uso de fármacos, nefrotóxicos, etc. O paciente não pode ter nenhuma causa que justifique a lesão renal, para poder a gente atribuir uma síndrome hepato-renal. Vão cursar geralmente com ascite moderada ou grave, presença de encefalopatia hepática, baixa pressão arterial, e dificilmente vão se recuperar esses pacientes, certo? A recuperação espontânea é muito rara nesses casos. Novamente, a diurese deve estar abaixo de 500 ml por dia, para a gente poder suspeitar. Creatinina acima de 1,5 mg por cento. E o sódio abaixo de 10 miliequivalentes por litro. A síndrome hepato-renal pode ocorrer em 2 tipos, tá? O tipo 1 geralmente ocorre uma rápida deterioração progressiva também desse paciente, do rim desse paciente, com a depuração significativa da creatinina em cerca de 1 a 2 semanas, tá? Geralmente esses pacientes também desenvolvem insuficiência hepática rápida e progressiva. A hemodiálise nesses pacientes vão oferecer um suporte muito rápido e temporário, mas não vão ser definitivos, não vão conseguir manter o paciente com hemodiálise. E o transplante de fígado é o único tratamento efetivo no caso de síndrome hepato-renal tipo 1. Com exceção dos pacientes hepatopatas alcoólicos, que eles conseguem reverter as funções hepáticas e renais caso haja uma boa resposta ao tratamento. Vale lembrar que o rim não perde a função, tá? Certo? No caso da síndrome hepato-renal, ele está lá com a sua capacidade intacta. Porém, ele é impedido de funcionar por causa do fígado. A síndrome hepato-renal tipo 2 trata-se de uma lesão renal aguda estável ou quando há uma deterioração lenta e progressiva que seja capaz de identificar e tratar antes que evolua para uma gravidade maior, né? Geralmente é acompanhada de ascite, resistente a tratamentos, e a expansão agressiva do volume intravascular com albumina mais plasma é o tratamento mais utilizado atualmente para tentar reverter esse tipo de lesão, certo? Vale lembrar que lesão renal aguda é diferente de insuficiência renal aguda. Novamente, o rim encontra-se com sua capacidade funcional preservada. Ele está apenas impedido de funcionar. A encefalopatia hepática trata-se de síndromes neuropsiquiátricas causadoras da mudança de comportamento com déficit intelectual do paciente, certo? As manifestações precoces da encefalopatia geralmente iniciam com um déficit intelectual sutil,
e geralmente só é percebido pelos familiares e amigos próximos. Distúrbios do sono também são bem percebidos nessas manifestações precoces. E as manifestações tardias ocorrem com o agravamento do quadro, né? E, consequentemente, a perda do nível de consciência e evoluindo até coma do paciente com o estado máximo de gravidade, certo? Outro sintoma também bem comum é o hálito hepático, porém não é patognomônico da encefalopatia hepática, certo? Uma vez que há diversas outras doenças que podem cursar com hálito hepático. Ao exame neurológico, esses pacientes vão apresentar asterixia, flapping, tremor, blinking, mioclonias, hiperreflexias, espasticidade muscular também. A evolução desses pacientes, com o decorrer da doença, vão vir apresentar clonos, Babinski positivo, decorticação, descerebração, certo? E nos estados pré-terminais, vamos encontrar uma flacidez generalizada, reflexos diminuídos ou ausentes e cursando com o coma do paciente. Vale lembrar que a encefalopatia hepática pode ocorrer de forma episódica, recorrente, entre 6 meses, ou persistente, quando a alteração está sempre presente, né? E vale lembrar que existem também alguns fatores precipitantes para esse quadro. Um deles seria o excesso de proteína na dieta, já que, por exemplo, carnes e sangue, tipo carnes sangrantes, etc., vão favorecer o aumento de substrato que vai ser metabolizado em amônia, certo? Infecções, do mesmo modo, também vai favorecer o catabolismo e produtos nitrogenados que vão virar amônia. Hemorragias digestivas. Vale lembrar que 100 ml de sangue equivalem a 15 a 20 gramas de amônia digerida. Azotemia, ou seja, ureia no sangue, é ocasionado pelo aumento da uremia, consequentemente o aumento da amônia. A alcalose favorece a amônia atravessar na barreira hematocefálica. Constipação vai favorecer maior tempo de absorção da amônia. E sedativos hipnóticos é a única coisa que não tem relação com a amônia, é apenas com a depressão do centro respiratório do paciente, que vai corroborar com a depressão encefalopática do paciente, certo? Existe um quadro de classificação para encefalopatias hepáticas, a classificação de West Haven, certo? Que a gente vai graduar o paciente de acordo com os achados clínicos. E, por exemplo, pacientes classificados com grau 1, eles apresentariam falta de atenção, euforia, ansiedade, desempenho prejudicado, distúrbios do sono. Já pacientes grau 2 já apresentariam flapping, letargia, desorientação leve, tempo e espaço, né? Mudança súbita de personalidade. Grau 3, paciente ainda vai apresentar flapping, vão estar mais sonolentos, porém ainda serão responsivos a estímulos, confusão e desorientação importante, comportamento bizarro, né? Geralmente eles vão ter atitudes inapropriadas, vão perder um pouco daquele pudor, um pouco ou muito do pudor que eles geralmente venham a ter no seu estado basal, né? E no grau 4 seria já o coma, ou seja, a resposta máxima de deterioração encefalopática. Carcinoma hepatocelular também é outra consequência da insuficiência hepática, geralmente associada a hepatite B ou C, esteatose hepática não alcoólica, hemocromatose e cirrose alcoólica, certo? Os pacientes cirróticos têm de 10 a 25% de chance de desenvolver esse tipo de câncer, certo? E a hepatite crônica não aumenta o risco se não evoluir para uma cirrose, certo? Com exceção da hepatite B crônica, como eu acabei de explicar. Vamos suspeitar de carcinoma hepatocelular em pacientes cirróticos quando eles são previamente compensados e voltam a descompensar, certo? Os sinais e sintomas relacionados ao tumor são presentes, como a dor, saciedade precoce, massas palpáveis, icterícia, certo? Hemoperitônio também pode vir a ocorrer, né, quando há o rompimento do tumor para a cavidade peritoneal. Manifestações paraneoplásicas também podem vir a ocorrer, como eritrocitose, hipercalemia, hipoglicemia, diarreia e etc. Certo?
Bom, pessoal, essas são as minhas principais referências. Espero que tenha ajudado a revisar um pouco sobre a prova e se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau.